Olá pessoal, tudo bem? Essa é mais uma aula de óptica física e que a gente vai discutir agora a difração através de uma fenda com uma certa espessura, tudo bem? Então, passando aqui para as nossas notas, o que a gente viu nos últimos vídeos, desse assunto foi basicamente como a luz difrata e passa a interferir quando você tem diferentes fendas, né? Duas fendas, N fendas, uma rede de difração, tudo bem? Gerando um padrão. Mas esse padrão pode ser observado com uma única fenda, certo? Basicamente, qual que é a ideia? Você tem uma luz que vai atravessar por uma fenda bem estreita, tá? Com espessura A, que é comparável ao comprimento de onda da luz, e quando a luz atravessa essa fenda, ela difrata, ela se espalha através dela, tudo bem? Porque cada pontinho desses aqui, cada pontinho aqui da frente de onda, pelo princípio de Huygens, pode ser interpretado como uma nova fonte de onda, uma fonte de onda secundária. E a frente de onda então vai se propagando, com o passar do tempo, certo? Então, tendo isso em mente, a gente pode tentar modelar então esse padrão de difração que acontece aqui. Tudo bem? Basicamente, o que se observa experimentalmente? Você tem um máximo central aqui, tá? Que vocês observam que basicamente seria associado a essa propagação da onda, aqui em linha reta. Tudo bem? Então, esse máximo central ele é observado e ele não é grande surpresa. Tudo bem? Se você pensar em termos de óptica geométrica, você teria esse máximo aqui brilhante associado aí à espessura dessa fenda. Até aí tudo bem. Mas observa-se, tá, que há o surgimento de outros picos secundários, para um lado, para cima e para baixo, que são basicamente efeitos da difração. Tudo bem? E eles não acontecem simplesmente um espalhamento aí, um alargamento desse máximo, tudo bem? Você tem certos mínimos que acontecem aqui entre um máximo e o outro, tá? Esses mínimos aí vão acontecer por efeitos de interferência, tudo bem? Então, tendo isso em mente, a gente vai então combinar esse efeito aí de difração com efeitos de interferência, tudo bem? Tratando cada pontinho desse da fenda como se fosse uma fonte, tudo bem? Então, tudo que a gente fez até aqui, a gente tinha um conjunto discreto de fontes, a gente podia contar uma, duas fontes, 3, 4, 5, N fontes. Aqui a gente vai ter um conjunto infinito de fontes infinitesimais. Então, naturalmente, nós vamos trocar um somatório de campos para calcular um campo distante por uma integral, que é um somatório contínuo. Basicamente, essa vai ser a principal diferença do que a gente tinha desde então, tá? Até esse ponto aqui, certo? Então, a gente vai ter agora um modelamento da fenda, tá? Então, a gente vai tratar ela como sendo um agregado de fontes infinitesimais. Então, cada fonte aqui, vamos colocar aqui uma corzinha meio escura, cada fonte associada aí a um comprimento dz, tá? Então, estou precisando de uma fonte longa nessa direção, tá? Dentro do plano aqui da tela, tudo bem? Vai ter uma contribuição para o campo elétrico dE, tá? Que vai ser basicamente uma certa constante, um epsilon aqui que eu chamei, e nesse termo a gente tem basicamente uma onda aí se propagando com uma certa distância r, tá? E é importante você perceber que esse epsilonzinho não tem mais unidade de campo elétrico, mas de um campo elétrico por comprimento dz. Então seria um volt por metro ao quadrado. Tudo bem, gente? Então basicamente essa aqui é a forma com que nós modelamos as nossas fontes, certo? E aí a gente vai ter então uma superposição de todos esses caminhos, todas essas fontes aí interferindo para gerar o nosso padrão de interferência de uma única fenda, certo? Segundo passo, que é o que a gente tem feito até então, a gente calcular a diferença de caminhos. Então, cada ponto, tá, seja um ponto aqui no centro, que vai ser a minha referência, tudo bem, por uma questão de simetria. A cada ponto aqui é localizado por um z, e esse z varia, tá? Vamos colocar aqui desde um a sobre 2 até um menos a sobre 2, tá? Então varia dentro desse intervalo para você poder varrer todo o comprimento aqui da fenda, certo? Se eu tenho então um z genérico, a gente pode calcular a diferença de caminho associado que dá esse segmento aqui vermelho, tudo bem? Então isso aqui é o ΔR, que é a diferença de caminho entre aquela fonte lá de cima, tá, a um z de altura,
e a fonte de referência, né, que é o centro da nossa fenda. Tudo bem? Então, basicamente, é uma mesma projeção que a gente tem feito muitas vezes, que basicamente é tomar o Z, tomar um anteparo distante, os raios saem paralelos, eu tenho esse θ aqui, que descreve o ponto que eu estou interessado. Esse θ, ele passa para cá, e então ele passa para esse ângulo aqui, então eu faço uma projeção Z seno θ. Tudo bem? E aí então nós temos aqui que a diferença de caminho é Z seno θ, e portanto esse R, certo? Desse raio lá de cima, ele vai ser o R0 desse segmento aqui central menos Z seno θ. Se o Z for positivo, ele anda menos. Se o Z for negativo, ele acaba andando mais. Tudo bem? E o Z pertence, então, ao intervalo de A sobre 2 até mais A sobre 2. Tudo bem? Então, basicamente uma visão geral aí, que a gente está basicamente fazendo as mesmas coisas que a gente fazia com um conjunto discreto de fendas, certo? Qual que é o próximo passo? Modelei minhas fontes, calculei a diferença de caminhos, fazer superposição. Fazer superposições, a gente fazia um somatório, agora temos fendas infinitesimais, passamos a uma integral. Então, vou integrar esse campo aqui de uma fenda, onde o dz varia entre menos a sobre 2 até mais a sobre 2. Tudo bem? Esse r, né, que a gente tem aqui, eu acabo escrevendo ele com esse resultado lá de cima, um R0 menos Z seno, e esse termo aqui que é constante, né, com um R0, a gente fatora, tá? Então, todo esse termo aqui, ele é constante em todas as fontes, né, que a gente está considerando. Resta, então, apenas esse termo, certo? Um exponencial do menos i kz seno, que é o fator aí da diferença de caminho, dz. Tudo bem? Então, esse termo aqui dessa integral é o termo que descreve o nosso comportamento padrão de fração. Era o que a gente tinha chamado em outros vídeos de... Opa, agora eu preciso de uma caneta. De um f θ, tá? É um certo f que depende, certo? Da direção θ e que vai descrever então o nosso padrão. Tudo bem? Não é exatamente porque a gente precisa de um A para mandar para lá. Então a gente tem um campo elétrico, certo? Essa integral aqui é muito fácil, tudo bem? Basicamente, integral de um exponencial é um exponencial com a única adição de um termo aqui para compensar a regra da cadeia, né? Quando se deriva em termos de z, se deriva em termos de tudo isso aqui, e depois derivada do expoente por z, menos i k seno θ. Tá? Lembrando que o z varia de menos a sobre 2 até mais a sobre 2. Fazemos essa substituição nos dois valores, mais a sobre 2 menos a sobre 2, tá? Aqui i k seno θ. E aí, olhem só que interessante, né? Você tem esse ka sobre 2 seno θ e k seno. Faltaria um a, então a gente multiplica aqui embaixo e lá na frente por a, certo? Essa diferençazinha aqui do número complexo menos seu conjugado vai me dar 2i seno. O i cancela aqui, o 2 de cima eu posso jogar lá para baixo, certo? Então, me sobra nesse termo aqui, que é de fato o que a gente chamou estritamente de fθ, tá? É a função que é resultado daquela integral lá, que vai descrever o padrão de fração. Vai ser primeiro um E0, tá? Então, tudo isso aqui, basicamente, gente, é um campo de referência gerado por uma fonte central na fenda, como se toda a energia, né, todo o campo elétrico fosse gerado nesse centro. Tudo bem? Por isso que aparece aquele epsilon vezes A, que aí dá unidade de campo elétrico, vezes uma fase do centro da fenda. E tudo o que sobra aqui, como vocês podem ver agora, é o nosso termo que descreve a difração. Que ele, olha só, é um seno sobre, de alguma coisa, né, um seno x sobre x, onde esse x é ka sobre 2 seno θ. Essa função seno de alguma coisa sobre o argumento, tá? Seno x sobre x, é uma função muito conhecida na matemática, na engenharia e na física, que é a função sinc. Tudo bem? Basicamente, quando eu escrevo sinc, eu quero me referir a esse seno sobre o argumento. Tá? Então, tem a função sinc normalizada, não normalizada, não vou entrar nesse tipo de detalhamento, mas defina essa quantidade aqui
seno de alguma coisa sobre aquilo, mesma coisa, tá? Com a função sinc, e basicamente esse fθ é o sinc de Ka sobre 2 seno θ. Tudo bem? Então, esse campo resultante vai ser nosso campo aqui da fenda do padrão de difração de uma fenda única espessa. Tudo bem? Esse sinc, onde sinc alfa é seno alfa sobre alfa. Tudo bem? Primeiro, qual que é o comportamento, então, dessa função sinc? Tudo bem? Ela vai ser uma função, primeiro, oscilatória, porque o meu seno ele é oscilatório. Tudo bem? O seno ele tem uma amplitude constante. Tá? Já essa função sinc, ela vai decair à medida que eu passo para valores maiores de alfa, porque aquele 1 sobre alfa vai fazendo com que a função caia. À medida que a gente tem esse alfa vá indo a zero, né, perceba que você poderia correr o risco de ter uma indeterminação, tá? Alguma coisa sobre zero. Mas aí a gente acaba tendo um seno de alfa que também vai a zero, então fica 0 sobre 0, indeterminação. A gente substitui o valor dessa função aqui pelo limite dela para a gente ter uma função contínua. Tudo bem? Então, no que a gente poderia ter uma indeterminação, nós substituímos pelo limite, quando alfa é muito pequeno. Quando a gente trata de ângulos pequenos, o valor de alfa e o de seno alfa em radianos, tá? Eles são iguais, então a gente substitui aqui pelo limite quando alfa é pequeno. Tudo bem? Então tem aqui começa em 1, que seria a intensidade da fenda normal, tá? E ele vai decaindo, chega até mais ou menos uns menos 0,2, se você olhar o gráfico disso, sobe depois e vai oscilando com amplitudes cada vez menores, certo? Se a gente pensar em termos de intensidade, porque você não tem, na hora de experimental, tem um padrão de difração, e você não sabe o que é positivo, negativo, enfim. O que importa, que você consegue ver experimentalmente, é o módulo ao quadrado, é a intensidade. Então, se você olhar a intensidade, o padrão, você vai ter ali, para pequenos ângulos, um I0, ou seja, a sua fenda não fica nem mais intensa, nem menos intensa, certo? Aí você vai chegando aqui a um certo mínimo, que a gente pode calcular onde ele fica, certo? Você vai ter aqui um primeiro pico que é bem mais fraco, tá? Então, se você olhar a amplitude, que é mais ou menos a intensidade original sobre 22, então a gente está falando de algo de em torno aí de 5%, certo? E depois sobre 61 e por aí vai, certo? Então, isso aí a gente tem o nosso padrão máximo forte, central e depois máximos secundários, à medida que você vai distanciando aí do centro do padrão, certo? Esses pontos de mínimo, basicamente você consegue calcular fazendo com que a função sinc seja nula, certo? Lembrando, a intensidade é nula, quando a função sinc é nula, que ela ao quadrado vai dar o nosso padrão de intensidade. A função sinc é seno de alfa sobre alfa, ela é nula quando o seno de alfa é zero. Quem é o alfa? Esse Ka sobre 2 seno θ, que está aqui. Esse cara tem que ser, portanto, igual a zero. O seno de um ângulo é zero, quando a gente está falando de algo que é como 0, π, 2π, 3π, 4π, por aí vai. De maneira geral, esse alfa, Ka sobre 2 seno θ, tem que ser igual a mπ, tá? Onde esse m é um número inteiro. Tudo bem? Então, essa é a condição aí de mínimos, tá? Para a gente ter esse ponto escuro, né? Trocamos o K por 2π sobre lambda, para a gente ter uma relação aqui que combina a relação entre lambda e A. E aí muitas coisas cancelam, né? A gente cancela esse π com π, 2 com 2. Vou isolar o seno θ. Basicamente mando aquele lambda. Olha só, esse lambda aqui vem para cá, né? E o A que estava multiplicando vai para baixo. Então, basicamente, a gente tem agora que o nosso seno de θ é igual a m lambda sobre A, certo? Onde esse m é o número inteiro. Então, obviamente, isso aqui não vale para o m igual a zero, porque a gente tem um máximo lá, que era 0 sobre 0. Tudo bem? Então, a gente vai fazer uma ressalva aqui que o inteiro é não nulo. Perfeito? Então, a gente pode dizer mais ou menos 1. A gente tem os primeiros mínimos. Mais ou menos 2, segundos mínimos e por aí vai. Certo? E isso aqui você poderia, né? Tem gente que já estuda isso um pouco no ensino médio, tendo uma certa percepção que isso aí de fato deve ocorrer. Tá? Porque se você lembra bem do que acontece, por exemplo,
onde estão os máximos de duas fendas, você vai perceber que essa é a mesma conta, é a mesma fórmula, tá? M lambda sobre A. Como se eu tivesse aqui uma interferência construtiva, que é o que de fato acontece entre a última fenda lá em cima e uma fenda aqui lá embaixo, certo? Então, quando eu tenho duas fendas, a gente teria aqui uma interferência construtiva, né, entre as duas pontas. E essa mesma condição em uma fenda espessa é o do mínimo, tá? Então, por que isso acontece? Porque se você pensar que você tem uma interferência construtiva ali entre as duas pontas da fenda, tá, que são em fase aqui em vermelho, você teria aqui um ponto médio que estaria em oposição de fase a algum dos extremos, certo? Ou seja, cada ponto aqui, por exemplo, aqui no começo da fenda, estaria em oposição de fase com esse ponto médio. Um ponto aqui com um triângulo nesse 1/4 do caminho estaria em oposição de fase com algo a 3/4 do caminho. De tal forma que, para cada ponto nessa primeira metade, eu tenho sempre um ponto em oposição de fase na segunda metade. E, portanto, quando eu somar todos os raios que saem dessa fenda, a gente teria então uma interferência destrutiva. E, portanto, tem um mínimo na interferência de todos esses pontos aí na onda resultante. Tudo bem? Depois de feito o resultado, é fácil de perceber isso. Mas se você tiver uma observação aí atenta, você percebe que, de fato, esse seno θ M lambda sobre A deve ser, de fato, o mínimo que acontece aí para uma fenda espessa. Tudo bem? Que é a mesma fórmula do par de fendas, mas lembrando, né, porque é a mesma fórmula, que é o mesmo fenômeno. A gente está falando de coisas bem diferentes. Certo? Ok. E aí, por último, um comentário que é interessante é o que acontece em um sistema real. Porque a gente fez, inicialmente, nos primeiros vídeos, um conjunto de fendas discretas de tamanho desprezível. Então, a gente não considerou em nada o tamanho da fenda, que é equivalente a uma fenda ali bem pontual. Tudo bem? Mas, em situações reais, você tem uma estrutura de cada fenda, que, portanto, deve afetar o padrão de interferência. Porque, na realidade, né, você tem tanto uma interferência entre fendas, como uma difração em cada uma das fendas. Tudo bem? Então, a natureza ela tende a ser mais complexa do que as contas que a gente faz. Então, a gente sempre está querendo correr para tentar modelar a natureza com a maior quantidade de detalhes possível, para a gente ter um modelo mais refinado. Ok? Então, em circunstâncias reais, você tem um parâmetro A, que é uma espessura das fendas, que ele estaria aqui nessa quantidade aqui, certo? E você também tem, se estiver falando de uma rede de fração, você tem um parâmetro D, que ele tem essa quantidade aqui, que é a distância entre uma fenda e a outra. Tudo bem? Então, o que acontece se você tiver uma interferência entre diferentes fendas e cada fenda dessa aí permitir a difração através dela? Tudo bem? O que se observa? Então, basicamente, o padrão resultante, tá, dessa interferência entre fendas e uma difração através de cada fenda, basicamente a gente pode modelar como o produto desses dois efeitos. Tudo bem? Porque a gente sabe como acontece um padrão de interferência de uma rede de difração. Tudo bem? Então você tem, primeiro, um E0 e um campo associado aí a uma referência, tudo bem? Normalmente é o centro da fenda, a difração, ou a primeira fenda de todas, não importa, mas você tem um certo campo de referência, certo? Qualquer diferença de fase, diferença do ponto de referência, tal, vai estar embutido com uma fase, quando a gente fizer uma intensidade, vai sumir. Certo? Então, uma intensidade original, que seria esse E0, e a gente teria primeiro um efeito de interferência entre fendas, também que seria esse F da rede. Certo? E além disso, a gente tem um segundo ponto, que é, ok, diferentes fendas interferem desse jeito, mas a gente tem um padrão de difração das fontes infinitesimais em cada fenda. E a gente pode fazer primeiro um somatório discreto, depois um integral contínua, enfim. Mas basicamente, do jeito que você montar, você vai poder fatorar esses dois efeitos independentemente. Tudo bem? Então, por isso que a gente estuda primeiro uma rede de fração com fendas de tamanho desprezível, depois uma fenda única espessa, e depois a gente monta esses dois efeitos num único padrão. Certo?
A intensidade resultante de tudo isso vai ser, portanto, a intensidade I0, certo? O termo de uma fenda e o termo de uma rede de N fendas agora, né? Que foram os dois últimos modelos de difração e interferência, certo? E aí, portanto, qual que é o resultado disso aqui? Né? Basicamente é algo como essa figura aqui de intensidade. Vamos lá. Primeiro, você tem uma certa envoltória, tá? Que está em preta, que isso aqui está associado à difração através de única fenda, tá? De única fenda espessa, que corresponde aqui àquele sinc de alfa, certo? O segundo ponto agora é que você tem uma oscilação bem rápida, um seno de NKD sobre 2 seno θ, ou seja, uma oscilação bem mais rápida, porque eu tenho numa rede de difração, muitas fendas. Esse D ele tem que ser maior pela própria figura do que o A também, percebam, né? Que a distância de duas fendas tem que ser maior que a largura delas, certo? Então eu tenho, dentro de cada máximo desse, eu tenho picos aí bem definidos e que vão lá oscilando, tá? E você tem cada ponto desse um padrão da original da sua rede de difração modulado pelo tamanho, pela estrutura de cada fenda individual, certo? E aí todas as modelagens que a gente tinha continuam servindo, tudo bem? Então, em particular, você tem que, para calcular as posições de máximo, você pode aplicar a expressão que você tinha para uma rede de difração, lambda sobre D, tá? Multiplicado por um número inteiro, certo? Que é o resultado da rede. E, por outro lado, você pode aí também calcular os mínimos em que a modulação se anula e, portanto, mesmo se eu tivesse na minha rede um máximo nessa posição, certo? Ele não seria observado porque quando eu olho cada fenda individual eu tenho uma interferência destrutiva intrafenda. Tudo bem? E por aí vai, né? Se você quisesse, por exemplo, calcular esse ponto aqui de máximo, é que não dá uma coisa tão bonita, mas você tem que tentar maximizar aquela função sinc, maximizar a função seno θ sobre θ, né? Seno alfa sobre alfa, que não acontece quando o seno é 1, tudo bem? Você precisa realmente derivar porque acontece um pouquinho diferente, uma vez que você tem um efeito aí da função decrescente 1 sobre alfa. Tudo bem, gente? Então isso aqui, com isso nós encerramos o nosso vídeo falando como é o padrão de difração de uma única fenda e discutindo como esse padrão pode ser aproveitado para a gente ter um modelo de padrões de difração de sistemas mais realistas, tá? Um conjunto de fendas onde cada fenda tem uma estrutura interna, ok? Então, muito obrigado pela sua atenção, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, ok? Então, vou ficando por aqui, até mais, tchau, tchau.